Oi, gente. Boa tarde. Vocês se lembram dessa lâmpada? Essa lâmpada incandescente que teve na casa da gente por muito e muito tempo? Vocês se lembram da cor dela? Essa cor amarela? Pois bem, essa lâmpada passou a ser substituída pela lâmpada fluorescente pelo fato de ela consumir energia demais para gerar luz. 90, 95% do que ela consome de energia é para gerar calor e não luz. Imagina só, até brinco que ela, na verdade, é uma fonte de calor que, por acaso, também gera luz. Mas é óbvio que, na época em que ela foi criada, ela transformou a forma das pessoas viverem, principalmente à noite. Mas o fato é, ela foi substituída pela lâmpada fluorescente. Qual que era a cor dela, vocês lembram? Qual que era? Opa! Imagino que muitos de vocês devam ter pensado na cor branca. O que é plausível, porque quando essa lâmpada surgiu no mercado, ela veio predominantemente na cor branca. E isso criou um consciente coletivo de que para economizar energia, precisa mudar a cor da luz. O que não é verdade. E o que deixa de lado uma questão fundamental, que é o impacto que a iluminação causa na nossa vida. O nosso corpo, que foi preparado para a luz natural, aquela luz do sol, que quando a gente olha assim no meio-dia, ela está bem branca. Por que ela é branca? Porque ela tem em si a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, violeta, luz azul. Alguém já ouviu falar na luz azul? Essa é uma luz fundamental para nós. Embora a gente não a perceba com os nossos olhos, ela impacta o nosso corpo e faz com que estimule a produção de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele nos estimula a atividade. É fundamental para o equilíbrio do nosso relógio biológico. Aquilo que tecnicamente a gente chama de ciclo circadiano, que nos faz acordar e despertar pela manhã e tende a gente a descansar na parte da noite. Mas a questão, gente, é que essa luz azul, ela não está só na luz natural. Ela também está em equipamentos eletrônicos, como algumas lâmpadas, como na tela do nosso computador, como na tela do nosso celular. E é por isso que não se recomenda o uso do celular na cama antes de dormir. Sabiam disso? Porque enquanto o seu corpo está querendo relaxar para ter um sono de qualidade, o celular está mandando uma mensagem para ele dizendo: produza cortisol. Produz um hormônio para atividade, e isso impede você de chegar num sono profundo, que é fundamental para restabelecer sua energia. Quem nunca dormiu 8, 9 horas e ainda acordou cansado? Isso a médio e longo prazo, gente, nos leva a um cansaço crônico, nos aproxima da chance de ter depressão. Como Augusto Cury chama de mal do século, aumenta a nossa possibilidade de ter crises de ansiedade. Entendendo, então, o impacto que a luz causa na nossa vida, vamos pensar no lado psicológico. Como é que é iluminado o nosso ambiente de trabalho, por exemplo? Geralmente é assim, uma luz branca, homogênea, é uma luz propícia para nos estimular a concentração, a produtividade. Bacana. Para isso, nós temos um comportamento que é mais impessoal, mais racional, mais frio, muitas vezes imperativo para dar uma ordem. E inconscientemente a gente vincula essa atmosfera à necessidade desse comportamento. E isso se torna extremamente perigoso quando a gente pega essa iluminação e remete para a nossa casa. Você pode ter um espaço bem tratado, bonito, mas quando a gente chega em casa, a primeira informação que a gente recebe não é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, é: que ambiente que eu estou? Então, quando a gente chega em casa e tem essa atmosfera, a gente tende a manter aquele comportamento impessoal, o que aumenta a chance de impaciência nos nossos relacionamentos, com nossa esposa, com nossos filhos. Imagina você chegar em casa, como esse ambiente, e ele está iluminado dessa forma. Imediatamente, você recebe uma mensagem que diz: é um ambiente familiar, é um ambiente de afeto, é um ambiente de amor, onde eu posso me desarmar. Transporta isso para o seu quarto. Imagina você chegar no seu quarto e observar seu marido, sua esposa, em um ambiente iluminado assim. Perceba o quão mais gostoso e até romântico fica se estiver num ambiente como esse. E não só quando a gente estiver com alguém, mas até se você estiver sozinho em um momento como o banho, que é objetivo para lavar e para se lavar. Ao invés de iluminar simplesmente de uma forma objetiva, dá licença, objetiva como essa,
A gente pode iluminar de uma forma mais agradável como essa e fazer com que o banho também seja um momento de descanso visual, de descanso da mente, de reflexão talvez. E se a luz impacta em casa desse jeito, imagina, por exemplo, num consultório de um psicólogo. Geralmente os ambientes são iluminados assim, uma luz geral, central. Um ambiente como esse, qualquer paciente, qualquer pessoa se sente observada, analisada. E isso é terrível para um tratamento como esse. Perceba que com uma lumináriazinha simples, barata, colocada no canto da poltrona, você pode ter um ambiente como esse. Muito mais propício para a pessoa se abrir, muito mais amigável. Isso é qualidade de vida, tanto para o profissional quanto para o paciente, porque o tratamento ele avança, ele se acelera. E para despertar a curiosidade de vocês lembram dessa lumináriazinha? Aliás, antes disso eu quero fazer uma experiência. Imagina, observem esse ambiente que está iluminado dessa forma. Ele está propício para vocês prestarem atenção na mensagem que está sendo falada aqui. Imagina se esse ambiente fosse iluminado desse jeito. Várias pessoas se ajeitaram na cadeira aí, ó. Pode voltar. É para que vocês fiquem mais confortáveis e prestem atenção nessa mensagem, que é para ser importante. E uma curiosidade, imagina essa luminária, que é bonitinha, que a gente compra em feirinhas por aí. Existe uma forma de colocar dentro da arquitetura, desse jeito, como um céu estrelado. E teve uma situação em que a mãe precisava trocar a fralda da filha, de 1 ano e meio ali, e ela ficava chorando, não conseguia se dispor àquilo. Quando entraram num ambiente como esse, a criança ficou assim, ó. Nessa hora, a mãe pôde colocar a criança em cima da cama e trocar a fralda com facilidade. Isso trouxe qualidade de vida tanto para a mãe quanto para a criança. Tornou menos traumático aquele momento. Quem tem filho aqui pequeno sabe quantas vezes é trabalhoso trocar uma fralda. Agora, gente, por mais que a gente não use uma tecnologia tão criativa, a gente tem uma informação que pode nos fazer decidir pela melhor lâmpada. Quando a gente olha um catálogo, ela pode estar escrita assim, ó, temperatura de cor. Ela pode estar textualmente escrita como quente ou fria, ou numericamente como 3.000K ou 6.500K. Com essa informação, a gente pode decidir. Se chegar numa loja e pegar uma embalagem, vai estar escrito lá, por exemplo, luz fria, é aquela branca. Ou então, ela pode estar numericamente 6.500K. Com essa informação, a gente traz que essa decisão não é papo de especialista. O especialista não sabe o que mais nos agrada. Nós podemos escolher entre uma luz mais quente ou uma luz mais fria, entendendo que a iluminação não está aqui só para iluminar, mas ela de fato transforma as nossas experiências. Obrigado.